outro centro é o centro intelectual. A tríade é a covardia, a mesquinharia e a gula. A covardia faz parte, é o ego 6 e pertence ao triângulo equilátero, né? Mostra a tendência dos outros egos. Então a mesquinharia e a gula são maneiras diferentes de lidar com a covardia. Como é o ego 6? São pessoas assim, simpáticas, amigas, leais. Lealdade para eles significa muito, é muito importante. É um conceito importantíssimo. Eles são leais a causas, são leais a pessoas. Eles são também pessoas que se sentem cuidadosas, prevenidas, elas se sentem cautelosas, vigilantes, elas se sentem de sobreavisos, espertos. Elas nunca se sentem covardes nem medrosas. O mundo é que é perigoso. A dissimulação da covardia acontece de 3 maneiras. Tem um tipo fóbico, que é muito forte, é muito brigão, dominador, e muito questionador e muito ciumento. Tem um tipo legalista, que apoia as leis, as regras, os princípios e é muito cumpridor dos deveres. E tem um tipo que é mais sensível, que precisa de um protetor, que tem muita dúvida sobre si e é muito desconfiado. A atitude sempre de todos eles é de muita valentia, de maludice e de questionamento, respeitando um pouco a força do ego. Tem o contrafóbico, que é muito mais forte. Tem o tipo prussiano, que é o legalista, que é um pouco menos violento que o força, né, que a gente fala, que é o contrafóbico, e tem esse mais sensível. Mas todos eles são questionadores, todos eles são valentes. Qual que seria o Deus que representaria esse tipo covarde? O Deus, por incrível que pareça, é Hércules. Hércules é filho de Zeus e Alquimena. Alquimena era rainha de Micenas e casada com Anfitrião. Anfitrião foi fazer uma viagem de guerra, né? E ficou fora há muito tempo. Zeus, então, encantado com a rainha, ele travestiu-se de Anfitrião e foi ter com a rainha. E dizem que ele mandou que Hélio parasse o sol para os dias não chegarem e que eles tiveram uma núpcia de 3 noites, porque o sol não nascia, né? Não tinha dia. Quando o Anfitrião chegou, ele achou a rainha assim, muito indiferente com ele. E tudo que ele ia contar, ela já sabia, às vezes ela contava uma coisa e ele ficou desconfiado. Como? Como que você sabe disso? Ela falou, eu já tive com o senhor ontem à noite. E ele falava, não, você não teve comigo. Ela, já tive sim, você me contou isso, me contou aquilo. Ele ficou muito desconfiado, achando aquilo muito estranho, mas resolveu que a rainha tinha traído ele e que ele ia queimar a rainha. E assim ele fez, mandou fazer uma pira, porque a rainha ia ser sacrificada. E quando a rainha estava indo para a fogueira, Zeus então mandou uma chuva localizada e muito forte que apagou assim, imediatamente o fogo. Anfitrião então se ajoelhou e viu que naquela história tinha coisa dos deuses. E dessa união nasceram 2 filhos, nasceram gêmeos, Hércules e Íficles. E eles eram muito diferentes, enquanto Hércules era grande e forte e muito maior do que normalmente a criança, né? O Íficles era uma criança normal. E Anfitrião, sempre vendo a diferença dos filhos, via que Hércules parecia mesmo um descendente divino. Uma vez ficou sabendo, os meninos já estavam grandinhos, ela ficou sabendo que um dos meninos era filho de Zeus. Ela então ficou muito enciumada e resolveu mandar 2 serpentes para o berço das crianças. E enquanto Íficles gritava apavorado vendo as serpentes, Hércules pegou cada uma delas com a mão e foi apertando, 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 até estrangular as 2 serpentes.
Mais uma vez, Anfitrião teve uma comprovação. Esse menino parece filho de deuses, né? Hércules era muito indisciplinado, muito agressivo. Ele logo, Anfitrião mandou trabalhar na mata, trabalhar na lavoura, para ele ficar fora de casa, longe de casa, para não ter confusão. Uma vez o professor de música e letras chamou a atenção dele e ele ficou muito enfurecido e bateu com a lira na cabeça do professor, e como ele era muito forte, acabou matando o professor. E para evitar essas coisas é que ele foi trabalhar no campo. Hércules viveu para provar sua coragem. As aventuras eram para provar coragem, as suas guerras eram para provar coragem, os seus rancores para provar coragem. E quando ele cometia um assassinato, alguma coisa muito violenta, ele sentia muita culpa, então ele procurava um oráculo para pedir remissão. Os 12 trabalhos de Hércules já foi um pedido de remissão quando ele cometeu um assassinato. Então ele foi na Pítia pedir a remissão e ela então ordenou que ele ficasse sob as ordens do seu primo Euristeu, que era rei de Micenas. E aí ele foi. Ficou às ordens de Euristeu. Euristeu era um rei, uma pessoa das mais covardes e medrosas. Então ele tinha tanto medo de Hércules que ele mandou construir um jarro de bronze, e quando Hércules era anunciado que Hércules estava chegando na cidade, ele mandava um arauto receber o Hércules na porta da cidade e escondia-se dentro do pote de bronze. Mas foi ele que ordenou ao Hércules fazer os 12 trabalhos. Então o leão de Mineia, a hidra de Lerna, o cão Cérbero. O cão Cérbero, quando ele chegou com o cão Cérbero para mostrar Euristeu o cão, o Euristeu nem pôde vir, já estava dentro do pote de bronze, de tanto medo que ele tinha. Teve uma vez que ele foi no oráculo de Apolo e a sacerdotisa negou a ele a remissão. Então ele pegou a trípode sagrada e falou que ia montar um oráculo para ele, porque ele fazia o que ele queria no oráculo dele. A sacerdotisa chamou Apolo e os dois começaram a brigar. Zeus, vendo aquilo, chegou, separou, mandou a sacerdotisa dar logo a remissão para Hércules e mandou Hércules entregar a trípode para acabar com aquela briga. E que não ia abrir santuário nenhum para ele. E assim era Hércules, vivia brigando e questionando. Quando ele terminou os 12 trabalhos, ele resolveu fazer um agradecimento a Zeus, pai dele. E aí ele pediu que mandassem para ele um manto novo para ele vestir na hora da cerimônia, né? E mandaram o manto. Quando ele vestiu, o manto era envenenado pelo sangue de um centauro que era inimigo dele. E o veneno então foi entrando no corpo de Hércules e ele gritando e com dor, ele tentava tirar o manto e a pele e a carne saíam juntas e ele desesperado saltou na fogueira. Zeus então, vendo aquilo, arrebatou da fogueira antes que ele morresse e levou-o para o Olimpo. Então é isso, o que acontece é que o nosso herói vivia questionando e muito maludo e valente, igual o nosso Ego 6.